Olá, pessoal! Quanto tempo que a gente não se encontra, não é verdade? Mas que bom que a gente pode estar aqui através da internet, tendo a nossa escola bíblica dominical. Sabemos que esse tempo de isolamento social não está sendo fácil para ninguém, né? Está sendo um desafio, mas a gente precisa se lembrar de que o nosso Deus está no controle e que em tudo que acontece Ele tem um propósito. Somos gratos ao Senhor por conta da internet. É a possibilidade que a gente tem no momento de estarmos nos reunindo e tendo também a nossa escola bíblica dominical. Então, eu convido você para assistir até o finalzinho desse vídeo um pouquinho sobre a aula de hoje, da lição de número 13, Vivendo para a Glória de Deus. Então, estamos finalizando a nossa revista na última lição de número 13, Vivendo para a Glória de Deus. O nosso destaque de hoje está no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, que diz assim: Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, pessoal, viver para a glória de Deus é o objetivo máximo da nossa vida. Deve ser o nosso alvo, todo o nosso esforço, viver para a glória do Senhor. Mas o que será que é viver para a glória do Senhor? Será que glorificar a Deus é algo que a gente faz num determinado momento específico? Como, por exemplo, estar no culto, no momento de louvor e adoração, quando a gente levanta as nossas mãos e a gente começa a falar glória a Deus, aleluia. Será que é só isso a adoração? A adoração vai muito além disso, porque a adoração é algo que deve estar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, uma vida que glorifica o Senhor, desde o momento em que a gente levanta até o momento que a gente vai dormir. Mas existe algo que a gente usa, que Deus nos deu isso, todo mundo tem, né? Algumas pessoas têm algumas dificuldades de usar isso, mas é um instrumento, uma ferramenta que o Senhor colocou no nosso corpo, mas que a gente usa para glorificar a Deus e às vezes a gente usa para desagradar ao Senhor. Quem será que descobre do que eu estou falando? Que partezinha do nosso corpo significa um desafio, representa um desafio para a gente glorificar a Deus? Às vezes é uma pedra no nosso sapato, é algo difícil de dominar, é algo difícil da gente controlar. Quero saber quem é que vai acertar. Vou dar um tempo para vocês, hein? Pois é, pessoal, é a nossa língua. Quem será que acertou aí, hein? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Então, gente, vamos ler aqui em Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 2. Diz assim: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. A Bíblia também fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. É isso aí, pessoal. A língua é um membro do nosso corpo, é uma partezinha do nosso corpo, tão pequenininha, mas que pode fazer estragos enormes. E a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala. A Bíblia diz, né, foi o Senhor Jesus quem falou, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Do que a gente tem enchido o nosso coração? Como é que a gente enche o nosso coração?
né? Então, quanto tempo a gente dedica ao estudo, à leitura e à meditação da palavra do Senhor? Quanto tempo a gente investe do nosso tempo em oração, ouvindo o Senhor falar com a gente? Quanto tempo a gente investe da nossa vida com boas conversações, né? Com assuntos saudáveis? Se a gente estiver enchendo a nossa mente com coisas ruins, se a gente fica o tempo todo usando as redes sociais, a internet, fazendo coisas que não são produtivas, do que o nosso coração vai se encher? De coisas improdutivas. Mas que a gente possa usar esse tempo que a gente está tendo de quarentena para nos alimentarmos com um alimento bom, saudável espiritualmente, para que a nossa boca possa falar coisas que glorifiquem o Senhor no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E sabe um livro da Bíblia que tem muita dica sobre como a gente deve tomar cuidado com isso, com a nossa língua, nos ensina como usar a nossa língua? É o livro de Provérbios. Eu te desafio a ler o livro de Provérbios. Eu vou compartilhar com vocês alguns versículos aí que estão no livro de Provérbios sobre a importância da gente cuidar das nossas palavras. Quem guarda sua boca, guarda sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. Quem guarda sua boca, guarda sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. O homem perverso provoca dissensão e o que espalha boatos afasta bons amigos. Então, pessoal, a gente está chegando ao final da nossa aula. E antes de terminar, eu queria contar uma história para vocês. Não sei se ela aconteceu de verdade, se é uma história verdadeira ou se foi uma história inventada. Mas não acho que tenha sido inventada não, né? É bem parecido um pouquinho com o que a gente vive na realidade. E essa história, ela fala de 3 irmãos que resolveram subir um monte para orar juntos. E lá em cima, eles falaram assim, gente, vamos confessar os nossos pecados aqui uns para os outros, para que a gente possa orar juntos, para que o Senhor nos ajude a vencer as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. E o primeiro irmão falou assim, então tá, eu vou começar. E ele disse assim, minha fraqueza, minha maior dificuldade tem sido uma tentação que eu enfrento em relação a mulheres, porque eu me sinto atraída por muitas mulheres, seja na igreja, no meu trabalho, na minha escola ou na faculdade. Eu me sinto muito tentado. E aí eu peço oração para vocês, né, para que Deus me ajude a vencer essa dificuldade que eu tenho enfrentado. E aí eles falaram, não, nós vamos orar por você e você vai conseguir sim. E aí o segundo irmão falou assim, eu fico até com vergonha, sabe, de falar meu pecado, porque o meu pecado é muito pior do que o seu. Eu tenho tentação por outros homens e eu sei que isso é pecado. Ter atração sexual por pessoas do mesmo sexo, eu sei que isso é pecado. E aí ele com muita vergonha, falou assim, mas não, me ajudem, sabe, orem por mim, para o Senhor me ajudar a vencer, a lutar contra isso. E aí todo mundo, não, a gente vai orar, né, você vai conseguir vencer. E aí o terceiro irmão, chegou a vez do terceiro irmão confessar a sua fraqueza, a sua dificuldade, né? Ele falou assim, gente, meu pecado ainda é pior do que o de vocês dois, porque eu tô com uma vontade de sair daqui agora para contar isso para as pessoas, porque o meu pecado é a fofoca, eu não consigo segurar a minha língua. Gente, infelizmente, a gente vê isso acontecendo muito na igreja, né? A gente às vezes sabe de situações em que a pessoa se abriu, compartilhou uma dificuldade, um problema com o irmão, e essa pessoa que ouviu saiu espalhando para todo mundo. E olha que perigo que isso causa, né? Quantas pessoas às vezes saem até da igreja por conta disso. Então, que essa não seja uma experiência que a gente vai ver acontecendo aqui na nossa classe, não é verdade? Que a gente possa cuidar das nossas palavras, que tudo aquilo que a gente fale, que a gente venha a falar, seja para glorificar o nome do nosso Senhor, tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês, eu tô me despedindo aqui, que vocês tenham uma semana abençoadíssima para a glória de Deus. E não esqueçam de viver uma vida de adoração, uma vida para a glória de Deus no nosso dia a dia, seja no momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. E cuide das suas palavras. Que Deus te abençoe. Beijo!